Salmo, capítulo 81. Por quê? Por que obedecer a Deus? É o tema da nossa meditação de hoje, Salmo capítulo 81. Nós leremos dos versos 11 ao verso 16, dando continuidade à temática do mês. Salmo 81, dos versos 11 a 16, diz assim a palavra do Senhor: Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e eu saciaria com o mel que escorre da rocha. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e clamamos ao teu Santo Espírito que fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ser direcionados segundo a tua santa e bendita vontade. Aqui está o teu povo, ó Pai. Fala conosco. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Por quê? Obedecer a Deus. Entre tantas outras coisas, por quê? Entre tantas outras escolhas que nós podemos fazer, por quê? Obedecer a Deus. E a palavra obediência, ela pode criar em nós uma grande barreira. Nós temos uma barreira com a palavra obediência. E o motivo para essa resistência é que a palavra obediência, ela dá a ideia em nossa mente de ter que se sujeitar a alguma coisa. A palavra obediência, ela dá a ideia em nossa mente de ter que se sujeitar a pessoas, de ter que se sujeitar a algumas leis, e também de ter que se sujeitar a Deus. A nossa sociedade é regida por leis. São leis que definem os direitos e os deveres de todo cidadão. Nós, como cidadãos, nós temos direitos e temos deveres. E nós seguimos as leis. E essas leis definem a nossa conduta de forma que, teoricamente, a moral e os bons costumes possam garantir uma convivência harmoniosa entre as pessoas. Teoricamente. No entanto, o ser humano, o homem, a mulher, desde a tenra idade, tem o desejo e sempre almejou por uma liberdade absoluta, um desejo de romper com todas as barreiras que te impeçam, que nos impeçam de fazer tudo aquilo que nós queremos fazer. Uma vida sem limites, uma vida sem responsabilidades, não prestar contas a ninguém. E desde criança o ser humano já deseja andar com as suas próprias pernas. Quem já foi pai, quem é pai ou mãe, já sabe disso. Quando o filho já começa a andar, você segura na mão dele, e às vezes ele quer soltar da sua mão, ele faz uma força para que você solte da mão dele, e ele quer ir embora, não sei para onde. Né? Uns caem, outros batem a cabeça, outros caem dentro da piscina, e os pais fogem, correm igual um louco, para pegar o seu filho, para cuidar do seu filho. Então, desde a tenra idade, desde a nossa idade de criança, nós temos desejo pela emancipação, nós temos o desejo de definir os nossos próprios caminhos, nós temos o desejo de poder experimentar tudo aquilo que o nosso coração sempre desejou. Para muitas pessoas isso é liberdade, não ter de obedecer a ninguém, não ter de seguir regras nenhuma. Para muitas pessoas essa é a liberdade, esta é uma liberdade. Na segunda metade da década de 60, no Brasil, houve um movimento, houve um fenômeno
dentro dos movimentos jovens que se chamava contracultura. E o movimento da contracultura foi o momento em que os jovens começaram a se comportar de forma contrária aos valores já estabelecidos pela sociedade desde então. Surge então um dos movimentos que nós conhecemos como movimento hippie. E esse movimento hippie, juntamente com os outros movimentos que surgiram nessa época, buscando uma liberdade, desejavam por uma felicidade individual, por uma felicidade simples, queriam a distância da sociedade de consumo, queriam a distância do moralismo. Surge então o culto à paz. Surge então o culto à harmonia, o amor livre. Que maravilha. Surge também o misticismo e surge também o uso da droga LSD. Mas eu pergunto aos irmãos, que liberdade é essa? Que liberdade é essa que as pessoas procuram, seguindo seus próprios desejos? Que liberdade é essa que uma pessoa tem para se embriagar, quando ela precisa abandonar o alcoolismo, ela não tem as forças? Ela tem a liberdade para se embriagar, mas não tem liberdade para abandonar o alcoolismo. Que liberdade é essa onde as pessoas têm a liberdade de fumar maconha, de cheirar cocaína, LSD, usar crack, mas quando estão no fundo do poço, já não conseguem mais abandonar esse vício? Eu pergunto para os irmãos, que liberdade é essa? Que liberdade é essa quando as pessoas são livres para tomar qualquer decisão? Aquilo que tem vontade, aquilo que nasce no seu coração. Muitas pessoas se sentem como uma locomotiva desgovernada, vão arrebentando tudo no peito. Que liberdade é essa quando você tem o direito de tomar as suas decisões e de fazer tudo aquilo que você sempre teve vontade, mas tem que assumir as consequências das suas decisões equivocadas? Que liberdade é essa? Muitas vezes nós criamos movimentos semelhantes à contracultura. No entanto, nós não criamos um movimento contra Deus. Na verdade, um movimento contra a sociedade. Na verdade, nós criamos um movimento contra Deus. Nós queremos abandonar os valores que a Bíblia sempre passou para nós. Nos cansamos de Deus, queremos independência de Deus. Abandonamos o convívio com a igreja, abandonamos a leitura da Bíblia, abandonamos a oração e nós chamamos isso de liberdade. Queremos andar com as nossas próprias pernas, queremos tomar as nossas próprias decisões e fazer tudo aquilo que sempre tivemos vontade de fazer. Nos cansamos da rotina da igreja. As pessoas se cansam da rotina da igreja e quando estão nas suas casas e decidem e optam por não estar na igreja, e quando estão em locais onde tem pessoas mais descoladas, sentem uma grande liberdade. Dizem, eu sou livre, porque eu optei, escolhi esse caminho. Muitos ainda questionam quando a Bíblia diz que nós devemos entregar a nossa vida a Jesus. Muitos questionam quando a Bíblia diz que nós devemos entregar os nossos caminhos a Deus. Muitas pessoas acham isso uma subserviência religiosa sem sentido. Muitos dizem no seu coração, mas por que se sujeitar a Deus e as suas ordens? Um Deus que fica nos vigiando. Um Deus que fica nos vigiando para ver os nossos erros. Um Deus que nos censura. Um Deus que castiga. Um Deus que julga as pessoas. Por que seguir um Deus desse? Por que obedecer a um Deus assim? Muitas pessoas têm esses questionamentos no seu coração. Muitas pessoas julgam aqueles que leem a Bíblia como alienados. Muitas pessoas dizem que aqueles que estão sendo transformados pelo poder de Jesus passaram por uma lavagem cerebral. E essas pessoas não conseguem ver sentido na obediência a Deus. E pasmem, muitas vezes pessoas que já estão há muito tempo dentro da igreja. Pessoas que estão cansadas de ouvir pregadores falando aqui na frente. Pessoas que estão cansadas de participar de escola dominical. Mas ainda criam um movimento contra Deus.
Mas eu pergunto para os irmãos essa pergunta para nós meditarmos. Se nós temos a liberdade de escolha, se nós temos a liberdade de fazer tudo aquilo que nós sempre desejamos, se nós temos a liberdade de tomar nossas próprias decisões, por que então trocar essa liberdade pela obediência a Deus? Esta é a interrogação que muitas pessoas têm aí fora e não conseguem ver a resposta olhando para o testemunho de muitos cristãos. E no primeiro momento eu quero destacar para a nossa meditação o cuidado com a ilusão da liberdade de escolha. Muito cuidado, que a tua liberdade de escolha pode ser para você uma grande ilusão e pode te levar a um abismo tão profundo que dificilmente você poderá sair dele, sem levar juntamente consigo todas as consequências das tuas decisões. Se você está com a sua Bíblia aberta no Salmo 81, vamos notar no verso 11 e 12, o que o Deus diz a seu povo. E o Senhor diz a seu povo: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Por que obedecer a Deus? Logo no verso 11 e 12, já cai por terra a falsa ideia de que Deus aprisiona os seres humanos e manipula os seres humanos. Já cai por terra a ideia de que Deus castiga aqueles que não obedecem. Mas, meus irmãos, nós somos castigados pelas nossas próprias escolhas. Nós caímos na própria armadilha nossa. Nós cavamos o nosso abismo quando queremos caminhar segundo a nossa própria vontade. Cavamos a nossa própria cova por causa da nossa falta de humildade e de reconhecer a nossa dependência de Deus e de esperar com paciência até que o seu tempo se cumpra em nossa vida. No segundo século, um teólogo chamado Tertuliano introduziu na igreja ocidental um termo chamado livre-arbítrio. É interessante como as pessoas gostam às vezes de termos teológicos e se deliciam, livre-arbítrio, entre outras coisas, sendo que as palavras de Jesus curam, transformam e restauram. Mas enfim, Tertuliano então ele cria esse termo, introduz na igreja ocidental o livre-arbítrio. Posteriormente Agostinho começa a trabalhar a ideia de livre-arbítrio mais próximo do pensamento do apóstolo Paulo. No entanto, Agostinho ainda ele diz, ele ressalta que o ser humano ele tem o seu direito de escolha. Nós não somos obrigados a fazer nada. Você não está aqui porque você é obrigado. Você tem o seu direito de decisão de escolher o que você quer fazer. Deus não nos obriga a fazer a vontade dele. No entanto, com relação à ideia do livre-arbítrio, Agostinho ele diz que o nosso livre-arbítrio ele já está corrompido pelo pecado. O nosso livre-arbítrio ele já está corrompido pelo mal, de sorte que todas as nossas decisões, de sorte do que tudo aquilo que nós desejamos, inclina-se para o mal, inclina-se para a carne. Notem agora no verso 12 do Salmo 81. No finzinho do Salmo 12, do verso 12. O que Deus diz a seu povo? Siga os seus próprios conselhos. Meu querido, minha querida, Deus não te obriga a fazer nada. Isso é uma mentira. Não quer me seguir, não quer me atender a voz, siga os seus próprios conselhos, tome as suas decisões, faça aquilo que vocês acharem melhor. E assim Deus se refere ao povo dele e diz: esse é um povo que não me escuta, esse é um povo que não me atende, portanto eu deixei-o andar na teimosia do seu coração. Façam aquilo que vocês quiserem, tomem as suas próprias decisões. Vocês têm livre-arbítrio, não é? No entanto, esquecemos que tal livre-arbítrio está corrompido pelo mal.
O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 7, versos 18 e 19, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Esse é o nosso livre-arbítrio. Paulo aqui fala da natureza pecaminosa, de nossa natureza corrompida pelo mal. Assim, os frutos de nosso próprio livre-arbítrio são a avareza, são a mentira, a imoralidade, o egoísmo. Entre o bem e o mal, nós optamos pelo mal. E todas essas coisas nos levam para longe da presença e da vontade de Deus. Somente a graça transformadora de Deus, por meio de Jesus Cristo, pode desvendar os nossos olhos, a fim de que a luz de Cristo ilumine os nossos caminhos. Somente Jesus e por meio de Jesus, nós podemos nos inclinar para as coisas de Deus. Nós podemos andar na luz de Deus e procurar as coisas boas, coisas de boa fama. Isaías capítulo 9, verso 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região das trevas, da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Somente por intermédio de Jesus Cristo podemos optar pelo bem. Somente por intermédio de Jesus Cristo temos forças para o bem e para fazer aquilo que Deus nos manda. Nos inclinar para as coisas de Deus, de forma que a cada passo que nós damos, caminhamos em direção a Cristo, para que se cumpra a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Boa, porque Deus é amor. A vontade de Deus é boa, porque Ele te ama. A vontade de Deus é boa, porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. A vontade de Deus é boa, porque Ele se revela a nós como Pai. Nos chama de filhos. A vontade de Deus é agradável, porque Ele nos tirou do império das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. A vontade de Deus é agradável, porque por meio de Jesus Cristo a condenação do pecado já não pode mais nos aniquilar. E nem somos dirigidos mais pelo pecado. E a vontade de Deus é perfeita, porque Deus tem planos eternos, propósitos eternos para a tua vida. E esses propósitos foram estabelecidos antes mesmo que você nascesse. Por isso, a vontade de Deus, ela é perfeita. Mas se ainda resta dúvida no teu coração, se ainda você está relutante em dizer ou entregar a tua vida ao comando de Jesus, se de repente ainda há uma interrogação no teu coração, na tua mente, e você está dizendo: por que obedecer a Deus? Eu destaco no segundo momento que nós devemos obedecer a Deus, porque Ele é um Deus que te ama. Nós devemos obedecer a Deus, porque Ele é um Deus que me ama. Verso 13 do nosso texto base. E Deus diz: ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. E a maior declaração de amor de Deus para nós foi entregar o seu Filho. Colocar sobre Jesus toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, toda a nossa condenação. E Jesus mesmo paga o preço de nosso pecado. Assumiu a nossa culpa, assumiu a culpa daqueles que ainda estão por nascer. Assumiu a culpa das crianças, dos pequeninos que já desde pequenos já têm o pecado na sua vida. Jesus assumiu a nossa culpa, para que em Jesus mesmo não haja condenação nenhuma para nós. Jesus veio ao mundo para redimir os nossos pecados. E assim o próprio Jesus, Ele traz de volta a possibilidade de nos achegarmos a Deus novamente. Sendo assim, meus irmãos, não existe maior prova de amor do que um Deus santo, do que um Deus poderoso, do que um Deus altíssimo, do que um Deus inabalável, se fazer humano na figura de seu Filho e assumir os nossos próprios pecados. Diz o Senhor: eu habito num alto e santo lugar, mas eu também habito com abatido e contrito de espírito. Não existe prova maior de um amor do que o nosso Deus trocar a sua glória e habitar entre humanos e sentir na sua própria pele as aflições humanas.
Você quer maior prova de amor do que a de Isaías 53, versos 5 e 6, quando ele diz assim, que ele foi traspassado pelas nossas iniquidades e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por que obedecer a Deus? Porque Ele te ama com amor tão grande, que Ele entregou o seu Filho por você e por mim. De sorte que nós não precisamos mais subir na cruz e ser pregados numa cruz como aconteceu com Jesus. Mas Ele fez isso em nosso lugar. O amor de Deus, ele é tão imenso, que apesar de sermos tão pecadores, apesar de sermos tão limitados, apesar de nós sermos tão insignificantes, Ele se importa com cada um de nós. E Ele participa das nossas vidas. E permita-me lhe dizer, você, meu irmão, minha irmã, que está sentado aí, que o Senhor está contigo, por onde quer que você vá. Não há dor, não há luta, não há enfermidade, não há injustiça, não há tristeza ou depressão, nenhum inimigo ou nem mesmo a morte pode te afastar do poderoso amor de Deus por você. Assim o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39, ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que obedecer a Deus? Porque Deus é amor. Não importa a tua dor, não importa a tua luta, não importa a tua enfermidade, não importa os teus erros, os teus pecados, mal nenhum, pecado nenhum, inimigo nenhum em tua vida tem poder para anular o amor de Deus por você. E é por isso mesmo que no verso 13, Deus se expressa com relação ao seu povo com tanto desejo, e Ele diz: ah, se meu povo me escutasse, ah, se meu povo andasse nos meus caminhos. Quem sabe nós poderíamos tirar o nome povo e colocar o meu nome e colocar o teu nome. Ah, se o Guto me escutasse. Ah, se o Guto andasse nos meus caminhos. Tudo que Deus pede para nós é obediência. Tudo que Deus pede para nós é obediência, para ouvir a sua voz nos exortando, para ouvir a sua voz nos corrigindo, para ouvir a sua voz nos ensinando, nos confortando e nos alegrando e nos fazendo andar nos seus caminhos. Deixa eu te dizer uma coisa. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão imenso em poder, um Deus tão soberano, entre tantas escolhas que Ele podia fazer, com o seu poder de fazer tudo aquilo que Ele tem vontade, entre tantas coisas que Deus poderia escolher, Ele escolheu te amar. Ele escolheu me amar. Pense nisso. Quando o teu coração questionar, por quê? Obedecer a Deus. E por fim, um terceiro momento. Por que obedecer a Deus? Porque Deus tem sonhos para você. Porque Deus tem propósitos para você. No verso 16 ele diz assim: eu sustentaria o meu povo com trigo mais fino, eu o saciaria com o mel que escorre da rocha. E um dos grandes equívocos que nós poderemos cometer, e que nós podemos cometer, é achar que nossos sonhos podem nos fazer felizes. É achar que aquilo que a gente quer, que aquilo que a gente deseja, pode nos fazer felizes quando nós a conquistamos.
buscamos a felicidade nas realizações, e a cada etapa vencida de nossas vidas, nós buscamos uma nova etapa. Nós nunca estamos satisfeitos, sempre queremos buscar mais, sempre queremos ter algo a mais para dar sentido à nossa vida, para nos preencher. Colocamos as nossas expectativas nos estudos, colocamos as nossas expectativas na profissão, colocamos as nossas expectativas nas realizações afetivas, nas realizações materiais. No entanto, nunca estamos satisfeitos, nós sempre queremos mais. E uma grande decepção que as pessoas têm, e uma das grandes decepções que nós temos, é que aquilo que nós sempre desejamos, aquilo que nós lutamos tanto para conseguir, quando nós a conseguimos, quando nós conquistamos, nós chegamos naquele momento e olhamos para nós mesmos e dizemos: parece que ainda falta alguma coisa. Eu ainda não estou satisfeito. Conquistei, eu ganhei, eu consegui, mas falta alguma coisa na minha vida. Nós somos assim. E quando nós chegamos numa situação como essa, nós fazemos uma pergunta para nós mesmos: o que há de errado comigo? Eu tenho tudo e ao mesmo tempo eu não tenho nada. Apesar das conquistas, apesar de conquistar tudo aquilo que eu sempre sonhei, parece que ainda falta algo. E quando vem essa decepção, porque aquele sonho tão grande, aquela conquista tão grande que eu queria, não preencheu o vazio que tem dentro de mim, nós fazemos aquela grande pergunta, e aquele grande questionamento: parece que Deus está longe de mim, parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus não se importa comigo. Qual é o problema? O que há de errado comigo? O que há de errado com Deus? Salmo 37, verso 5, o salmista diz assim, não precisa abrir a tua Bíblia. Salmo 37, no verso 5, o salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. O que é entregar, se não dar literalmente, sem tomar de volta? O que é dar, literalmente, a não ser entregar com toda a confiança? O que falta para nós, irmãos, o que falta para muitas pessoas que têm essa grande interrogação dentro de si, é trocar os nossos sonhos pelos sonhos de Deus. Pode ser que você esteja cansado de tanto buscar algo. Pode ser que você já está desanimado de buscar algo que você talvez nem sabe o que é. Fez uma faculdade, fez duas, fez três, fez quatro, mas ainda não está satisfeito. Está no emprego, troca de emprego 4 ou 5 vezes, mas ainda não está satisfeito. Está na igreja, troca de igreja 1, 2, 3, 4, mas não está satisfeito. O que é de errado? Faça a pergunta, irmãos, o erro, será que tem algo de errado comigo? Ou será que tem algo de errado com Deus? Tudo que Deus deseja para a tua vida é te sustentar, é te saciar. Assim, da mesma forma que Ele sempre desejou para o seu povo, ainda que fosse um povo rebelde, ainda que fosse um povo cabeça dura, mas mesmo assim, Deus tinha sonhos de o saciar, tinha sonhos de o sustentar como Ele sempre fez. Evangelho de João 10:10, Jesus diz assim: eu vim ao mundo para te dar vida. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Eu vim para te dar uma felicidade que dinheiro no mundo nenhum pode te dar. Eu vim para te dar a felicidade, a realização, a alegria, a paz, que realização nenhuma na tua vida pode dar. Que é te encher da presença de Deus. E na presença de Deus, conforme o salmista no Salmo 16, verso 11, há plenitude de alegria. Na presença de Deus, somos e estamos satisfeitos. Somente Jesus pode nos levar
para perto do Pai. Porque somente Jesus é quem nos reconciliou com o Pai. Somos reconciliados com Deus por intermédio de Jesus, através do seu sacrifício. Então não há outra forma de nos achegarmos a Deus, não há outra forma de que os sonhos de Deus, os propósitos de Deus se cumpram em nossa vida, senão por intermédio de Jesus. Portanto, meus irmãos, não há outra forma de vivenciarmos os sonhos e os propósitos de Deus em nossas vidas, se não entregarmos as nossas vidas a Jesus. Jesus, Ele mesmo diz no Evangelho de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, a não ser por mim. Por quê? Obedecer a Deus. Profeta Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9. Palavras de Deus, quando Ele nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu peço que você preste muita atenção. Eu peço a você que marque aí, se você tiver uma caneta, esse trecho da palavra de Deus. Quando o próprio Deus, Ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por que obedecer a Deus? Porque Ele tem sonhos, porque Ele tem propósitos para a tua vida. E todos os sonhos e todos os propósitos que Ele tem na tua vida e através da tua vida, trazem você e eu para perto dEle. Esse é o desejo do nosso Pai. Que a gente esteja debaixo dos teus braços, debaixo do seu carinho, debaixo do seu amor, sendo dirigido pela sua vontade. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E é interessante que Ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Quando você tiver a oportunidade, quando você tiver um tempinho de olhar para o céu, olhe para o céu e diga para mim depois, se você conseguiu ver todas as estrelas. Diga para mim depois, se você conseguiu ver todos os planetas. Diga para mim, se você conseguiu ver todos os planetas, todos os sóis, se você conseguiu enxergar todas as galáxias. Faça isso. Quando você sair daqui, olhe para o céu e veja se você consegue enxergar tudo isso. É certo que não. Porque os céus são tão imensos, é tão imenso, que nós não conseguimos, e homem nenhum nunca irá conseguir ver todos os exércitos que Deus criou e colocou lá em cima. Porque os céus são infinitamente maiores, estão infinitamente mais altos do que a nossa limitada visão consegue enxergar. Assim são os pensamentos, os sonhos e os planos de Deus para a tua vida. Você não consegue enxergar, porque são infinitamente maiores, são infinitamente mais altos do que aquilo que você imagina, do que aquilo que você sonha, do que aquilo que você deseja. Deus tem coisas maiores e melhores para você. No entanto, é preciso obedecer. No entanto, é preciso entregar. Deus quer você bem perto dele. E por intermédio de Jesus, e somente por intermédio dele, esses sonhos tão grandes, esses propósitos tão grandes de um Deus tão amoroso, poderão se cumprir em nossas vidas. Que eu e você, que nós não tenhamos medo de entregar os nossos caminhos a Jesus. E com toda a confiança,
obedecer a tudo aquilo que Ele nos manda. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque em tudo que o Senhor fez, tudo o que o Senhor criou, há uma declaração de amor para nós.